É com muito prazer que quero apresentá-los ao iceberg de teorias da conspiração. Sim, é um tema muito extenso e só um maluco tomaria a decisão de fazer esse iceberg. Dependendo de como vai ser, eu vou dividindo as camadas em várias partes. Eu não vou muito a fundo em cada tópico, pois, como se não fosse claro o bastante, cada um renderia um vídeo separado com a mesma duração do iceberg. Mas eu vou introduzir e destacar os pontos que eu considerei mais interessantes. Outra coisa, alguns tópicos são pesados e infelizmente vou ter que deixar de fora ou falar só por cima para não tomar aquela tosada do YouTube. As coisas que eu vou falar aqui não significa que eu acredito. O propósito do vídeo, como sempre, é entretenimento e documentar os temas abordados, certo? Sem mais enrolação, vamos nessa. Camada 1. Teorias bem conhecidas e mistérios não solucionados. A maioria dos tópicos dessa camada são bem conhecidos e documentados. Muitas teorias comuns podem ser classificadas em termos genéricos ou nem aparecerão no iceberg considerando sua popularidade. Criptídeos. Bom, eu cobri um iceberg dividido em duas partes, falando de vários criptídeos. A criptozoologia abrange criaturas nas quais não são comprovadas cientificamente, ou animais extintos e espécies desconhecidas. É um estudo até mesmo ridicularizado pela ciência. A parte conspiratória vem a partir das criaturas onde os registros e relatos são ocultos por algum motivo, ou não são levados a sério para omitir informação. No meu iceberg de criptídeos eu mencionei criaturas que foram esquecidas, mas na maioria das vezes, quando tem uma espécie animal que não conhecemos, a tendência é documentar tal espécie e não esconder sua existência. Big Pharma. Isso aqui, olhando por um certo ponto de vista, dá a entender que é verdade, ainda mais com o que aconteceu nesses últimos anos, que empresas farmacêuticas atuam para benefício financeiro e não para o bem das pessoas. Por exemplo, ocultando curas de doenças e disponibilizando vacinas e tratamentos ineficazes. No caso, tudo isso sendo uma grande indústria. Atlantis. Os primeiros relatos do reino de Atlântida datam desde a Grécia Antiga. A localização dessa ilha é debatida, mas podemos apontar que ficava bem no meio do Oceano Atlântico. As lendas descrevem que lá vivia uma civilização extremamente avançada para seu tempo, tendo acesso a conhecimento e tecnologia comparados ao contemporâneo. Em função de seu desenvolvimento, os Atlantes se corromperam e foram castigados pelos deuses, no caso Poseidon, e foram afundados no oceano, sendo destruídos não só a civilização, mas qualquer vestígio histórico que poderia confirmar sua existência. Nostradamus é mais conhecido por prever eventos que aconteceriam centenas de anos depois. O conjunto de profecias publicadas em seu livro Les Prophéties gera controvérsia, sendo elas vagas e que não significam muita coisa, e de que seus manuscritos não foram traduzidos do francês corretamente. No livro ele não fala, vai acontecer isso. Eu vou usar o termo poemas aqui. São poemas que descrevem acontecimentos, como por exemplo o Grande Incêndio de Londres, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ataque às Torres Gêmeas, etc. Chemtrails. Essa teoria fala que aqueles rastros condensados deixados pelos aviões dispersam no ar substâncias químicas, propositalmente para causar efeitos nocivos para a saúde das pessoas ou até mesmo para controlar condições climáticas. Algumas tentativas de tentar provar essa teoria já foram desmentidas e parece que esse negócio aí não tem nada a ver. O efeito Mandela é caracterizado pelo fenômeno de falsas memórias compartilhadas por várias pessoas. Exemplos famosos são tipo o rabo do Pikachu com ponta preta, sendo que nunca foi assim, ou então o cara do Monopoly usando monóculo, sendo que ele nunca teve monóculo. Acredita-se que o efeito Mandela é causado pela existência de universos paralelos que se unem em algum momento. É um tópico bem legal, já rendeu vários icebergs por aí. Mas como isso acontece? Basicamente, por exemplo, no caso do Nelson Mandela, as pessoas começaram a falar algo que não aconteceu e acabaram acreditando. O Malaysia Airlines 370 é um Boeing 777 que desapareceu com mais de 200 passageiros em algum lugar no Oceano Índico. O avião tomou uma rota não programada e sumiu por radares do controle de tráfego. Há várias teorias do que poderia ter causado o desaparecimento. Uma delas é de que havia passageiros com documentos falsos infiltrados no avião, mas os caras foram identificados como fugitivos e não potenciais envolvidos com terrorismo. Também foram feitas investigações sobre a tripulação da aeronave, porém nada concluído, apesar de potenciais suspeitos serem apontados. Outra é de que o avião foi derrubado por uma base militar americana em uma ilha no Oceano Índico, e depois só assumiram com todas as evidências. Eu pessoalmente acredito que a teoria do avião ter sido sabotado é bem forte, por conta do trajeto incomum que o avião toma e das funções de controle terem sido manualmente desativadas.
GMO. Para dar contexto, GMO são organismos geneticamente modificados. No caso dessa conspiração, os alimentos sintetizados não são tão seguros quanto os convencionais. Por exemplo, provocando problemas de saúde, reações alérgicas ou até mesmo vício em determinados alimentos para terem uma alta demanda e manter a indústria rodando. Há um consenso no qual GMOs devem ser amplamente regulamentados ou até restritos, para impedir que sua produção chegue a um ponto de causar ações eticamente questionáveis. Esse aqui é um tema complicado de falar aqui no site, então eu vou só explicar por cima. Basicamente é um escândalo que teve influência nas eleições americanas de 2016. Eu não vou muito mais a fundo do que isso, porque eu teria que usar várias analogias e eufemismos para descrever os termos, então... Próximo. Sem jumpscare dos Illuminati dessa vez. A nova ordem mundial é o termo que define uma mudança política que afetaria o mundo inteiro. Segundo a teoria, secretamente uma organização estaria por debaixo dos panos, executando um plano para unir as nações e formar um único governo que detém o poder de governar sobre todo o mundo. Não necessariamente sendo governos de países que se juntariam depois, mas de pessoas que detêm o poder necessário para controlar os níveis mais baixos da hierarquia e influenciá-las. E quem seriam essas pessoas? Seriam aqueles influentes o bastante para terem o poder de governar um país, por exemplo, líderes religiosos ou aqueles que controlam recursos mundiais através de grandes corporações e mercado financeiro. Outras teorias da conspiração que estão presentes no iceberg se interligam com a teoria da nova ordem mundial, e também tem outros fatos que se encaixam. Um evento que ainda está fresco na minha memória é a Guerra Revolucionária Americana, onde a independência foi declarada pouco tempo depois do surgimento da Ordem dos Illuminati da Bavária, ao qual os patriotas tiveram certo apoio dos alemães na guerra. A Revolução Francesa, que carregaria o tema liberdade, igualdade e fraternidade, valores compactuados pelos Illuminati. Acredita-se que no decorrer da história os Illuminati exercem um importante papel para a independência das nações e queda dos impérios. Oficialmente a ordem foi desmantelada por volta de 1786, mas as teorias dizem que secretamente eles ainda existem, apesar de não haver evidências. Mais pra frente no iceberg vai ter outras entradas que se encaixam com a nova ordem mundial, então essa parte aqui vai ser bem recorrente. Nibiru. Para quem não sabe, Nibiru é um corpo celeste, um planetóide ao qual seria atribuída uma profecia onde esse planetóide entraria em colisão com a Terra, destruindo o mundo e por consequência a humanidade. Primeiro o cataclisma ocorreria em 2003, mas simplesmente o tempo desmentiu isso aí. Depois vem a analogia do fim do mundo em 2012 ao término do ciclo do calendário maia. Mais uma vez o mundo não acabou. O cataclisma de Nibiru se popularizou bastante. É cercado das teorias de que a NASA esconde informação sobre isso ou de outras ocorrências de algo que poderia colidir com a Terra, pois os mesmos afirmam que o planeta Nibiru não existe. O Clube de Bilderberg foi formado em 1954, recesso da Segunda Guerra, ou seja, após a queda dos impérios europeus, do Plano Marshall e criação do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN. No caso de Bilderberg, seriam feitas desde então conferências anuais entre as elites do Bloco da América e da Europa. Essas reuniões são privadas, não é revelado o que é discutido lá, mas acredita-se que sejam discutidas questões econômicas e prevenção de guerras. O fato dessas reuniões serem privadas é para evitar que as informações e temas discutidos sejam distorcidos pela mídia ou até pelo próprio público. A parte da teoria é de que essas elites estejam conspirando uma unificação das grandes nações para criar um governo mundial. Agora, se isso é verdade, bom, já foi mencionada essa hipótese. O transhumanismo é um conceito filosófico que abrange o melhoramento do ser humano por adaptações cibernéticas, seja para tornar os humanos menos suscetíveis a doenças, estender a expectativa de vida, remover limitações humanas e etc. O transhumanismo é criticado e visto como uma ameaça ética e moral, e até mesmo da identidade humana. É discutido os efeitos negativos ao corpo humano que podem não se adaptar à aplicação do conceito. Mas a parte que mais pega fogo mesmo é de que, através de uma filosofia que busca ultrapassar as barreiras humanas, não estaria somente removendo os limites do próprio ser humano, mas também de Deus, através do seu próprio desenvolvimento intelectual e tecnológico. A Antártica. Por mais que a Antártica possa ser resumida como um grande deserto de gelo, tem várias coisas estranhas que acontecem. Por exemplo, às vezes surgem uns buracos gigantes e a água no meio não é congelada, nascem fungos no gelo que só tem lá, tem vários vulcões na Antártica, inclusive ativos. Falam também que há coisas escondidas, porque meio que não dá pra ir pra lá. Então, em teoria, seria um bom lugar para ocultar bases. De fato, há bases na Antártica, como o Centro de Pesquisas McMurdo dos Estados Unidos, e várias outras espalhadas pelo continente.
As fitas do porão. Isso aqui tá até na Lost Media Wiki. As fitas de Columbine são um conjunto de gravações que basicamente serviam como um diário dos dois atiradores. Eles falam sobre qual seria o plano para os crimes, como conseguiriam o arsenal e outros detalhes que ficaria ruim pro meu lado dizer aqui. As fitas foram achadas e coletadas pelas autoridades como evidência. As gravações nunca vieram a público e o departamento de polícia afirmou que as fitas foram destruídas. Contudo, é dito que isso aí não é verdade e que as fitas estão em algum lugar por aí ou em posse das famílias das vítimas. Também reza a lenda de que a parte das gravações estavam no YouTube nos primeiros anos da plataforma, mas foram rapidamente removidos. Cara, isso aqui é bizarro. Nos anos 60, os governos dos Estados Unidos iniciaria ataques a civis e militares americanos através de uma falsa operação militar, o que significa que eles iriam encobrir todas as evidências e jogar toda a culpa nas costas de Cuba. E eu não tô falando de soltar biribinha não. O plano visava até destruir cidades do próprio país. Tudo isso seria um pretexto para uma guerra dos Estados Unidos contra Cuba para derrubar Fidel Castro. A operação nunca aconteceu de fato, pois foi rejeitada por quem? Exatamente, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. E depois veio a crise dos mísseis e ambos os lados, States e União Soviética, estavam na corda bamba. Foi feito um acordo e a poeira abaixou entre os dois. PsyOps é qualquer operação militar com o propósito de influenciar psicologicamente a condição de instâncias como pessoas, organizações militares e etc. Os PsyOps são de grande importância em estratégias militares, usadas não só para desestabilizar o adversário, mas também encorajar decisões, seja diminuir o moral de tropas inimigas, mas também chegar a um consenso entre as partes para interesses em comum. Na aplicação, o uso de informações, sejam elas verdadeiras ou não para atingir o objetivo, é o principal. E durante a ação é feita toda uma análise, determinando quais instâncias serão designadas e qual será o método usado. Na história, vemos que os PsyOps exercem sim sua função até os dias de hoje, com o combate sendo feito de forma cognitiva ao invés de nos campos de batalha. O incidente Vela. Em 1979, 2 flashes foram detectados por satélites americanos em algum lugar entre a África e a Antártica. A explicação mais plausível é de que foram explosões de testes nucleares, feitos em sigilo por Israel e África do Sul. Esses mesmos satélites capturaram anteriormente flashes duplos semelhantes a esses aí. Mas por que a explicação mais plausível? Porque os Estados Unidos não confirmaram oficialmente a causa das luzes e documentos sobre o incidente permanecem confidenciais. Para entender melhor, quando aconteceu o incidente, isso tomou a atenção das agências de segurança nacional, porque armas nucleares foram usadas em algum lugar, e como acontecia a Guerra Fria ainda, os Estados Unidos estavam de cabelo em pé com esse negócio de arma nuclear. Aqui tudo indica foi um teste nuclear mesmo, agora por parte de quem? Aí é outra história. Os gigantes. Sim, eles estão na lista. Os gigantes são mencionados no livro de Gênesis como seres grandes e fortes. Segundo a passagem, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e deles nasceram os gigantes. Não sobreviveram muito em função do tempo, foram dizimados logo quando foram mencionados próximos aos eventos do dilúvio. A teoria sobre os gigantes sugere que atribuir a criação de seres pela reprodução de anjos e humanos não aconteceu, e as passagens foram erroneamente interpretadas ou traduzidas. Mas isso seria um pretexto para ofuscar a história desses seres. Não adianta, as menções aos filhos de Deus nos manuscritos em hebraico os referenciam como os anjos. Esse aqui eu tentei, mas eu acabei em um rabbit hole. Se você pesquisar o nome dela, vai encontrar várias fotos minimamente curiosas e sites. Muitos sites no nome de uma empresa que não levam a lugar algum. Quando você entra, encontra apenas fotos dela e outras coisas aleatórias. Os sites não parecem promover uma marca ou um negócio. Existia um subreddit dedicado a desvendar um mistério, mas aparentemente foi denunciado pela própria Padma e removido. Além disso, alguns youtubers fizeram vídeos sobre ela detalhando o caso, porém eles tiveram que excluir os vídeos por motivos legais. Eu tenho minha teoria própria sobre esse aqui, com base nas informações que eu achei, mas eu vou deixar no ar aí. E se esse tópico tá no iceberg de conspirações, você já deve imaginar o porquê. Esse aqui eu acho difícil você não saber o que é. O caso de Elisa Lam perturba a internet até hoje. Com certeza o que torna o caso muito bizarro é a gravação da câmera de segurança do elevador, que foi a última vez que ela foi vista antes de encontrarem seu corpo na caixa d'água do hotel que ela estava hospedada. O caso foi encerrado como acidente, mas por que isso? Simplesmente porque, dadas as circunstâncias da condição da Elisa, seria muito estranho afirmarem que ela tentou tirar a própria vida, e também porque não foram encontradas evidências ou suspeito para associar a um crime. E outra coisa, a gente só sabe do vídeo da câmera porque a polícia divulgou quando não tinha mais pistas. Aí eles fazem um documentário e as pessoas começam a acreditar que a Netflix é a dona da verdade, e não é assim que funciona. Depois desse
episódio, pra mim pelo menos, dá a entender que o caso foi acobertado, pois eles batem na tecla de que a Elisa tava doida das ideias pra confirmar o caso como um acidente mesmo. Tara Calico. Esse aqui é um caso de desaparecimento ainda em aberto. Tara saía para andar de bicicleta, algo que ela fazia todo dia de manhã, mas em 20 de setembro de 1988 ela não tinha voltado para casa e a sua mãe contatou a polícia. Sem nenhum sinal da moça, acreditava-se que ela havia sido sequestrada. Meses após o desaparecimento, uma mulher encontrou uma foto no chão do estacionamento de uma loja. Essa foto mostrava uma mulher e um menino, ambos com as mãos amarradas em uma fita na boca. E a mesma afirma que antes de entrar na loja, viu que próximo ao local que ela encontrou a foto tinha uma van estacionada conduzida por um cara de bigode. As pessoas da foto não foram identificadas, mas quando apareceu na mídia, a mãe de Tara, percebendo alguns detalhes da foto, identificou que era sua filha, como uma cicatriz idêntica que Tara tinha na perna e também um livro ao lado da mulher da foto que era uma dos favoritos dela. E o menino da foto? Acreditava-se que ele era Michael Hinley, que também havia desaparecido pouco tempo antes de Tara, mas seu corpo foi encontrado em 1990, próximo ao local que havia desaparecido ao acampar com sua família. Diz que ele se perdeu e, como estava muito frio no dia, acabou morrendo de hipotermia. Em relação a Tara, a única evidência era a foto, e ainda assim só a mãe dela tinha certeza que aquela era sua filha. A mãe de Tara faleceu em 2006. O caso está em aberto, com o FBI oferecendo recompensa para quem apresentar alguma pista sobre o paradeiro de Tara. Tem uma equipe trabalhando no caso, investigando os lugares e uns caras aí, mas nada foi divulgado. COINTELPRO. COINTELPRO foi uma série de programas ilegais feitos pelo FBI contra organizações políticas. Similar à Operação Northwoods, o plano visava cometer atos de terrorismo, espionagem e sabotagens contra grupos considerados como ameaça à segurança nacional. Algumas das medidas tomadas pelo programa incluíam uso de documentos falsos como evidência, falsas acusações de crimes e violência com o propósito de neutralizar os líderes de determinados movimentos. Alguns alvos do programa incluíam membros do parlamento americano, do Partido Comunista, extremistas, ativistas dos direitos civis como o próprio Martin Luther King, e depois um comitê dedicado a expor escândalos de agências nacionais expôs o esquema, pois muitas ações da COINTELPRO violavam direitos civis e normas da Constituição. Os documentos do plano foram checados para ver se eram verídicos, foram tomadas ações judiciais e nelas as atividades foram declaradas ilegais. O I-70 é um caso de serial killer não resolvido nos States, novidade. Começou em 1992, naquelas lojas de estrada na Interstate 70. As vítimas confirmadas eram funcionárias dessas lojas em horários com pouco movimento. Foram feitos 2 retratos dele com a ajuda de testemunhas em áreas diferentes, mas ligadas à estrada principal. E ambos eram bem parecidos. Desde o início das investigações foi declarado que ele era um assassino frio e meticuloso, sendo a única coisa capaz de linkar um suspeito aos crimes uma arma calibre 22. Por mais que haja atualmente uma linha de investigação, eles ainda não têm praticamente nada. Os crimes aconteceram em um período de umas 2 semanas mais ou menos e pararam, e alguns acreditam que o I-70 também esteja ligado a outros casos. Os 12 Majestosos. É um grupo de cientistas / militares responsáveis em investigar discos voadores formado em 1947. E como organização secreta estariam mantendo em segredo ocorrências de atividade extraterrestre para evitar alarde. Informações sobre esse comitê surgiram em 1984 através de documentos vazados, mas não parecem ser verídicos e o próprio FBI afirma que são forjados. Uma análise mostra que a assinatura do presidente da época, Henry Truman, era falsa, confirmando os documentos como uma farsa. Mas isso não impediu os conspiracionistas de especularem o MJ-12 e assimilar a organização às teorias de omissão de evidências de OVNIs e operações secretas com alienígenas. The Secret. Esse aqui é difícil, mas eu peguei 2 hipóteses que eu achei interessante. Ambos são livros. O primeiro, The Secret, de Rhonda Byrne, diz que os pensamentos das pessoas podem influenciar diretamente em suas vidas. Isto é, quando alguém pensa em algo, os pensamentos e sentimentos emitem frequências ao universo. Nisso, os desejos podem ser realizados ou uma crença positiva ou negativa se torna real. Esse livro também conta com relatos e alegações científicas para comprovar, entre aspas, a lei da atração. Alguns leitores e outros autores soltaram os cachorros em cima do livro, dizendo que o conteúdo, ao invés de ajudar, piora as coisas. Por exemplo, a pessoa compra um livro de autoajuda que aborda o tema de lei da atração e quando precisa fazer algo importante e que precisa dar certo, dá errado. Aí a pessoa fica como? Pois é.
O segundo livro é o The Secret, Caça ao Tesouro de Byron Preiss. O livro contém uma lista de 12 tesouros espalhados pelo continente americano. Para achá-los é necessário resolver enigmas, 12 poemas ligados com 12 ilustrações. Até o momento somente 3 foram descobertos, e os tesouros são tipo umas caixas adornadas. O último foi achado em 2019 e tem uma teoria que fala que alguns outros podem ser impossível achar por conta de mudanças dos locais que possivelmente os tesouros possam estar enterrados. UN Agenda. Isso aqui se refere aos Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Alguns deles são fim da pobreza, fim da fome, educação para todos, direitos iguais, etc. É ligada diretamente à Agenda 21, criada na Conferência da ONU no Brasil em 92. A parte conspiratória diz que a Agenda é um plano para a desestruturação de governos e da propriedade privada, e que toda a ideia de um futuro melhor é tudo uma fachada para a criação de uma nova ordem mundial. Para isso, um dos métodos seria de redução da população, distribuindo as pessoas pelas cidades ou fazendo-as se mudarem. Como diferentes governos adotariam as medidas da agenda, isso iria causar uma unificação dos governos, aniquilando o Estado aos poucos. Claro que muitos falam que isso é uma falácia. Eu pessoalmente não acredito. Por mais que vários países tenham adotado as medidas, muitos também se opuseram ou simplesmente não fazem. E então é isso. Esse é um tema que estava na minha lista há muito tempo. É um dos primeiros, na real. E cara, isso aqui é uma doideira total. Tem uns tópicos mais pra frente que vai explodir a mente aí. Esse é um iceberg experimental. Talvez eu volte pro formato de antes, sei lá. Eu também quero saber até onde eu consigo ir nesse tema. Enfim, se chegou até aqui já sabe a ladainha. Fique na paz e até a próxima.